Olá, galerinha do quarto ano do meu coração, amo vocês. Hoje nossa aula é de ciência, vamos continuar aquela aula sobre o ar, só que nós vamos falar hoje sobre outros aspectos relacionados ao ar, beleza? Vamos fechar os nossos olhos e falarmos com o nosso Deus? Pai querido, amado Deus, que possamos entender essa aula de hoje, que seja uma bênção para a nossa vida e que possamos sempre estar aprendendo em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Abre o seu livrinho na página 86, tá bom? Dá uma pausa aí no vídeo, corre lá, abre o livro e volta aí pra gente continuar assistindo. Vamos voltar. Então, gente, vamos começar falando sobre a energia eólica. A energia eólica, ela precisa do vento para funcionar, né? E isso quer dizer que junto com o vento está o ar, né? Então faz parte da nossa aula de hoje também. Em torno do ano de 2800 a.C., os egípcios já faziam uso prático do vento. Eles começavam a usar velas para ajudar a força dos remos dos escravos. Eventualmente, as velas ajudavam o trabalho da força animal em tarefas como moagem de grãos e bombeamento de água. Nesse tempo já se fazia isso, já usava os ventos nos barcos. Eles colocavam as velas, era o pano que a gente chama aqui na nossa região, né? A vela, que bate o vento naquela vela e o barco anda. Isso ajudava os escravos que ficavam remando e automaticamente o vento ajudava. E eles usavam também nos serviços comuns, como por exemplo no moinho e também para bombear água. O vento produz movimento que gera energia, a qual é dada nome de energia eólica. Esse movimento é gerado aí pelo vento. A energia eólica pode ser considerada uma das mais promissoras fontes naturais de energias, porque é renovável, ou seja, não se esgota. Você pode colocar a energia eólica em várias regiões do Brasil, sempre vai existir vento naquela região, pelo menos aonde se coloca energia eólica, onde tem uma quantidade de vento suficiente para rodar o catavento, e nunca vai faltar vento ali, ou seja, se renova, é renovável, diferente de outros tipos de energia que acaba com a natureza e a natureza não se renova naquele lugar. O aerogerador é um aparelho que transforma a energia do vento em energia elétrica. A energia eólica é considerada uma energia limpa, que não causa danos à natureza nem ao meio ambiente. Ainda bem que na nossa região, inclusive essa foto aqui é da nossa região que eu trouxe, que nós temos já energia eólica na nossa região, viu pessoal? Isso é muito bom. O que a gente espera é que daqui a um tempo tenha o suficiente para que a nossa cidade, por exemplo, participe também dos ganhos adquiridos aí pela força do vento através da energia eólica aqui na nossa cidade. Aproveitando o ar. O homem aproveita o vento de diversas formas. Utiliza nos moinhos, na pesca, na tentativa de o homem ultrapassar seus limites. Ele enfrenta os desafios do mar com auxílio do vento. Isso é comum aqui na nossa região, né? Os barcos, as velas, as canoas, elas usam muito o vento para conseguir se mover. De maneira inteligente, o homem pode utilizar a força do vento para bombeamento de água, a movimentação dos barcos, a vela, a geração de energia elétrica e ainda por seu próprio lazer. Por que os balões sóbreos? Vocês já se perguntaram? Balões de variados tamanhos são usados por muitos estudiosos em pesquisas e por pessoas que continuam a realizar o grande sonho do homem, voar. O balão de ar sobe porque o ar que se encontra no seu interior, ou seja, o ar que está dentro do balão, é mais leve do que o ar que está ao seu redor. Isso acontece quando o balonista, pessoa que guia o balão, acende o fogareiro esquentando o ar, que se espalha inflando o balão, que ainda possui um cesto que serve de transporte para as pessoas. Para fazer o balão descer, apaga-se ou diminui-se a chama do fogareiro. O ar do balão vai esfriando até ficar pesado. O balão começa a perder a altitude e desce bem devagar. Então é exatamente isso que acontece. A poluição do ar. A saúde dos seres vivos depende da boa qualidade do ar. Isso é, de um ar sem poluição. O ar é considerado poluído quando apresenta acúmulo de resíduos e de gases poluentes, entre outros elementos. Os gases poluentes podem causar torturas, alergias e irritações nos olhos
e na garganta e piora outros problemas de saúde. Um gás liberado na atmosfera pode atingir uma grande área e não apenas a região em que foi emitido devido à ação do vento. É comum na cidade, gente, a gente sentir, principalmente nas cidades maiores, essa coisa ruim, às vezes o olho fica ardendo, você não sabe por quê, é por causa da poluição que tem no ar naquele momento. As indústrias são uma das principais causadoras de emissão de resíduos no ar. Nas grandes cidades, um agravante da poluição do ar são os gases eliminados pelos escapamentos dos veículos, que é muito comum nas cidades. Os veículos eles soltam aquele gás, aquela fumaça, né, pela descarga, e isso polui o ar. Podem ser produzidos por meio de carros, motocicletas, ônibus e até aviões. Os gases poluentes também são produzidos no processo de decomposição do lixo acumulado em terrenos a céu aberto. As pessoas que moram no campo não estão livres da poluição do ar. Nas regiões de plantação, as pessoas sofrem com as queimadas durante todo o ano. E as queimadas, gente, também poluem o ar. Esse método prejudica não só a terra a ser cultivada, mas também a qualidade do ar, que recebe uma grande quantidade de fumaça e gases. As partículas que formam a fumaça entram nos pulmões e podem causar doenças. É preciso tomar algumas medidas para reduzir a poluição. Primeiro, regular os motores dos automóveis, porque quando você regula, quando você faz ali, vai sempre no mecânico para ele dar uma olhada, para ele estar trocando óleo, e isso faz com que o automóvel jogue menos fumaça, né? Jogue menos poluição para o ar, beleza? Criar combustíveis que poluam menos o ar, né? Isso já existe. Uma das coisas que poluem menos o ar são aqueles combustíveis feitos, por exemplo, da cana-de-açúcar, que já se tem, né? O biodiesel e outros combustíveis que são tirados aí são criados, né, de alimentos, de coisas que poluem menos o ar. Colocar filtros nas chaminés das fábricas. Filtro é uma telazinha onde o ar é peneirado, vamos dizer, é infiltrado, na verdade, né? E diminui, não exclui totalmente a poluição, mas diminui um pouco aquela poluição que iria ir para o ar, né? Colocar, eu já falei, vamos lá, evitar o desmatamento é uma coisa importante também, né? As plantas, ela absorve parte desses gases, então quando você desmata, quando você derruba as árvores, dificulta. Plantar árvores e acabar com as queimadas nos campos e nas florestas. Incentivar o uso de adoção de novos meios de transporte, como a bicicleta, por exemplo, que não causa muito mal ao meio ambiente, que não causa mal nenhum, na verdade, ao meio ambiente. Existem algumas doenças contagiosas que são transmitidas pelo ar, como por exemplo, a varíola, o sarampo, a gripe, a tuberculose, a poliomielite, entre outras doenças. São causadas por bactérias ou vírus. As pessoas contaminadas passam os agentes geradores da doença para o ar, quando tossem ou espirram. Dessa forma, o ar contaminado pode chegar ao nariz, à garganta ou aos pulmões de outra pessoa. Veja algumas doenças que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra por meio do ar. Na verdade, gente, até esse momento que a gente está vivendo, que é o coronavírus, né, a Covid-19, ela é provocada pelo ar. Na verdade, não só pelo ar, mas quando você tosse ou espirra, naquele momento o ambiente ele fica ali contaminado. E se alguma pessoa entrar naquele ambiente naquele momento, pode pegar a doença. Aqui são alguns tipos de doenças. Eu não vou ler tudo, mas você tem o seu livro aí, você pode acompanhar. Eu vou ler aqui o nome da doença, tá bom? Como eu falei, né? A varicela, a rubéola, o resfriado e a gripe, o sarampo, a pneumonia, a meningite e a tuberculose. Cada uma tem seus sintomas e as suas formas de contágio. É bom que você faça a leitura no seu livro para que você fique a par de tudo, beleza? Algumas doenças podem ser causadas tanto por vírus quanto por bactéria, como pneumonia, meningite e tuberculose. Como podemos evitar essas doenças, gente, transmitidas pelo ar? Vírus e bactérias estão por toda parte, podendo contaminar as pessoas. De que forma? De que formas elas estão presentes no ar? Então, estão lá por meio de tosse ou espirro e até de respiração. O doente pode contaminar o ar com os micróbios. Recomenda-se, portanto, não tossir nem espirrar.
sem uma proteção à boca. Deve-se usar lenços descartáveis. Ambientes fechados precisam ser evitados, pois favorecem a contaminação por micróbios através do ar. Nesse sentido, é importante que haja boa ventilação nas casas, nas escolas, nos ônibus e em outros lugares onde há aglomeração de pessoas. Gente, é o seguinte, para concluir a aula de hoje, eu queria dizer o seguinte, que não esqueçam, gente, de usar máscara quando vocês forem sair de casa para algum lugar. O melhor é que você fique em casa. Se você não tem nada para fazer na rua, fique em casa, que é muito melhor, porque você não vai poder contaminar outras pessoas, no caso da Covid-19. E se você estiver contraindo ou estiver próximo de pessoas que contraem outro tipo de doenças do que foi falado aqui, também você tem que fazer a mesma coisa, porque não é só a Covid-19 que transmite essas doenças, que transmite esses sintomas para outras pessoas, né? Que transmite a doença para outras pessoas. Existem outras enfermidades que fazem isso também, tá bom? Então, a nossa agenda de hoje, a tarefa de ciências, nossa aula de ciências, né? Nas páginas 92 e 93. Faça a tarefinha, me mande a tarefinha até no final da tarde, tá bom? De coração, gente, amo vocês, isso é tudo pessoal. Valeu!